Olá, eu me chamo Lani e eu acredito que a educação é capaz de promover grandes mudanças na nossa sociedade, principalmente porque essa é uma área a qual eu me dedico e porque também essa é a história da minha vida. Eu sou natural de Aurora do Pará, tenho 30 anos e a minha cidade tem cerca de um pouco mais de 31 mil habitantes. Eu fui uma das poucas pessoas da minha turma a ingressar numa faculdade e a se formar, principalmente. E durante todo esse processo, eu pude contar com o apoio principal, crucial da minha mãe, que foi a pessoa que me incentivou desde o início, comprando livros com os seus parcos recursos, porque a esse ponto também eu não tinha condições financeiras para investir em uma educação de qualidade, mas isso também não fez com que os meus sonhos se tornassem menores. Depois de formada no ensino médio, eu não consegui ingressar diretamente na faculdade, exatamente porque eu precisava desse apoio financeiro com o qual eu não podia contar, infelizmente, e essa é a realidade da maior parte do país, eu sei muito bem disso. Então eu precisei ingressar no mercado de trabalho. Eu trabalhei como vendedora em loja de materiais de construção, em loja de roupas, vendi frango, verduras e assim eu acabei desenvolvendo habilidades como, por exemplo, o diálogo nas relações de compra e venda. E me mudar, deslocar de uma cidade para outra, de um estado para o outro, nunca foi um problema para mim, muito pelo contrário, sempre foram desafios que eu vi com muito entusiasmo e, claro, um estímulo à coragem. E foi assim que, depois que os meus pais se separaram, minha mãe foi morar em Fortaleza. E eu me mudei para lá para morar com ela, com a promessa de que ela me auxiliaria no ingresso à faculdade. Eu faria cursinho e em seguida entraria no curso de meu interesse, que na época era nutrição. Em Fortaleza, para conseguir pagar o cursinho, que é considerado um cursinho de qualidade na cidade, eu trabalhei com a minha mãe como diarista. Então, nos finais de semana, eu trabalhava, pegava esse dinheiro e pagava as aulas no cursinho. Durante esse período, eu conheci um grande amigo com quem eu tive muitas conversas sobre inovação na área de ciências biológicas. E foi assim que eu me interessei pela área de biotecnologia, a qual acabou me auxiliando muito na criação desse espírito inovador. Então, quando eu cheguei no direito, logo em seguida, eu mudei de área. Depois de 2 anos de biotecnologia, eu estava olhando já para a questão de mercado, investimento em pesquisa, e eu vi que isso é uma grande dificuldade ainda no Brasil. E eu precisava de algo já para ter um retorno financeiro breve. E nesse processo, inclusive, eu acabei fazendo uma contribuição muito relevante para a área de biotecnologia, que foi a criação do primeiro projeto de lei que visa regulamentar as ações do curso. E esse foi o primeiro trabalho que eu tive de forma efetiva, lidando com legislação e estudando sobre o tema para poder criar esse projeto de lei, que me fez ter uma expectativa de maior retorno das minhas atividades dentro da área do direito. E foi assim que eu decidi atravessar o Brasil e mais uma vez me deslocar, sair do Pará para o Ceará, e em seguida do Ceará para o Rio Grande do Sul, que é onde eu resido nesse momento. Aqui eu concluí a graduação em Direito e no período eu atuei em projetos de extensão, de pesquisa, sempre olhando para questões que dizem respeito aos direitos humanos, principalmente no campo das políticas criminais, que é um grande problema que a gente enfrenta enquanto país, enquanto América Latina, enquanto mundo. E quando a gente vai olhar para esses dados, nós percebemos que há uma falta do acesso ou uma precarização do acesso à educação. Então, em diferentes lugares, em diferentes momentos, a gente percebe que em maior ou menor medida a educação tem alguma contribuição, e quando há a sua ausência, nós percebemos que isso impacta em outros processos também de desenvolvimento humano, como trabalho digno, renda de qualidade, acesso à saúde e outros serviços básicos. Eu encontrei dentro da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul um cartaz convocando para participar do 17º Torneio Empreendedor, ao qual, obviamente, eu me inscrevi. E nele eu desenvolvi um projeto focado na população LGBTQ+, que visa fomentar uma rede de apoio a esta comunidade, pensando em um modelo de negócios completamente sustentável. Esse projeto foi premiado pela Agência de Engenharia de Software da PUC, o qual passou a ser desenvolvido no semestre seguinte. Dentro da AGES, que é essa agência que eu comentei, eles desenvolvem diferentes projetos focados em impacto social.
Dentre eles, há um torneio também, uma espécie de análise do projeto que se destaca pelos seus propósitos, e entre todos os projetos, incluindo um desenvolvido para a Globo e um para o Ministério Público Estadual, que são projetos grandiosos, nós fomos destaque em razão do nosso propósito de impacto social a uma população que é vulnerabilizada em diversos aspectos. Com esse mesmo projeto, nós ingressamos no programa Hangar, também da PUC-RS, que é focado em desenvolver projetos empreendedores a partir de teses de doutorado. Com a parceria com uma doutoranda, a gente conseguiu fundamentar o nosso projeto com base teórica necessária para que a gente pudesse concorrer a esse programa, no qual nós fomos agraciados e agraciadas com o segundo lugar geral. Eu era a única pessoa do mestrado que estava representando um projeto, todo mundo era do doutorado. Na minha dissertação de mestrado, eu desenvolvi uma fundamentação teórica que baseia com fundamento na teoria da mudança, que é recomendada pela ONU para que a gente consiga atingir os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Eu desenvolvi uma rede social formada por projetos de extensão universitária focados em acesso à justiça penal, com a finalidade de promover um amplo acesso à justiça e, no caso, poder somar com instituições como a Defensoria Pública e o Ministério Público. E em razão dos meus projetos de impacto social, eu também fui agraciada com o prêmio Jovem Destaque, que é um prêmio dado pela PUC, pela rede Alumni, ou seja, é focado em pessoas que já se formaram e que causam impacto positivo no mundo. A minha categoria era de uma pessoa de até 30 anos que, dentro da sua jovem trajetória, tivesse alcançado consideráveis feitos. Então eu me sinto muito honrada de ter atravessado o Brasil, ter enfrentado situações que eu nunca imaginei que fosse enfrentar, mas ter superado cada desafio que me foi dado pela vida e ter sido considerada destaque entre todas as pessoas egressas da PUC-RS de até 30 anos. Isso conta graduação, mestrado, doutorado, pós-graduação. Então, realmente foi uma grande honra ter recebido esse reconhecimento, e é por acreditar e ter visto acontecer e ter vivido isso, essa comprovação de que a educação é um divisor de águas e pode ser muito mais, que eu estou aqui comprometida a seguir cada vez mais nesse processo. Claro, regando as sementes e as flores que eu já consigo ver e plantando esta nova semente que eu tenho certeza que, quando prosperar, vai ser fantástico.